Bate 2 palmas assim, ó. Tá pra começar? Olha. Pode dar essa palestra centrada. Ficou ótimo, inclusive. Ficou bom? Tá maravilhoso. Não tá? Mas eu posso desligar o barulho? Chega, já. Só pra gravar lá. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Pode entrar, por favor. Só está chegando. Acho que eu vou sentar inclusive num lugar Quentinho no sol? Bom, enquanto a gente espera, a gente pode fazer um exercício. Eu pensei em 5 minutos, que é o tempo do pessoal chegando. Agora, engraçado. Ah. Eu li o licença em 5 minutos, não tinha do resto. Você não inicia em 5 minutos? Então tá. Vou lá ver se já sei. Então, não sei quem vai. Vocês vão vir? Tudo bem. Mas era só pra entrar no final. Foi no banheiro? Ela tá vindo. Tá, vamos lá. Deu tempo. Será que mais pessoas vêm? Ou não? O que vocês acham? Eu não sei, eu acho que sim. Bom, As pessoas ficam meio perdidas aqui, né? Você não vai buscar e traz. Por mais que diga que tem um sino, né? Vamos fazer então, vamos começar com esse exercício, tá? É um exercício de meditação. Vocês já devem ter feito algum tipo de meditação aqui no spa. Já não fizeram ainda? Tá cedo ainda, vai ter muitas atividades até lá. Então, enquanto a gente espera mais 5 minutinhos, né, que agora que são 2 horas, nós vamos fazer esse exercício, que é um exercício de centramento, tá? E é o seguinte, a gente com os olhos fechados, nós vamos colocar a atenção para dentro do nosso corpo. Vamos perceber a forma do corpo. Perceber que estamos sentados, que os pés estão no chão, que o bumbum encosta na cadeira. Tenha consciência da forma do seu corpo. Perceba a forma, perceba as sensações. De olhos fechados, perceba toda a sensação que espontaneamente surge no seu corpo. Talvez um ar, um calor ou frio, o toque da roupa sobre a pele. Tudo isso são sensações. Será que a sua mão está quente ou está fria? Também são sensações. Perceba a forma, perceba as sensações do seu corpo e também perceba a sua respiração, mantendo os olhos fechados. Sinta o ar entrando pela narina, expandindo o tórax e o abdômen. Perceba esse ar saindo pela narina e contraindo o tórax e o abdômen. Olhos fechados, atenção à forma do corpo, atenção às sensações do corpo, atenção à sua respiração.
consegue manter a nossa consciência, a nossa mente atenta ao que acontece no nosso corpo, a gente tem aí primeiro um passo para a conquista da longevidade sustentável. Só que a nossa atenção ela não se mantém apenas para dentro, em formas, sensações e respiração. A gente não está aqui só meditando. A gente vive, a gente presta atenção no entorno. Então vamos tentar expandir a nossa consciência para ouvir os sons do ambiente. Passarinhos, pessoas falando. O que mais vocês conseguem escutar? Vocês mantêm a consciência no externo, percebendo o que acontece ao redor, mas mantém paralelamente, simultaneamente, uma consciência para dentro, na forma do corpo, nas sensações do seu corpo e também na respiração. É como se parte da atenção estivesse dentro e parte da atenção estivesse fora, no que está acontecendo no ambiente. Os sons externos não incomodam, eles fazem parte do exercício. Atenção na respiração, atenção nas sensações, frio, calor. Será que os lábios estão secos, estão úmidos? E atenção na forma do seu corpo. Você está sentado, os pés estão no chão. Tenha consciência. Mantendo essa prática, nós vamos abrir os olhos lentamente. De olhos abertos, nós vamos continuar a perceber, dentro e fora. Então a gente percebe dentro, percebemos que estamos respirando, percebemos a forma do corpo, observamos a nossa postura, será que ela está mais para arqueada? Será que ela está mais direta? Percebemos o pé no chão, a respiração. Estamos conscientes de tudo o que está acontecendo dentro do nosso corpo. E ao mesmo tempo, parte da nossa atenção está do lado de fora, prestando atenção no que eu falo, ouvindo os barulhos ao redor. Tudo acontece ao mesmo tempo. Isso é uma prática de meditação que já é bem antiga. É uma consciência que a gente tem no momento presente. Percebam que se a gente está com a atenção voltada para dentro e para o que está acontecendo no entorno, a nossa mente não para de se preocupar com o que vai acontecer no futuro. A nossa mente também para de ficar relembrando o que estava acontecendo no passado. É como se a gente estivesse aqui agora, apenas, no momento presente. Isso é muito importante para que a gente consiga manter a nossa saúde com o passar do tempo. Pode passar. Vamos tentar manter, durante essa hora que vamos ficar juntos, essa prática, essa consciência de estar atento ao que está acontecendo do lado de fora, mas ao mesmo tempo consciente da nossa forma, da posição que o nosso corpo ocupa, da nossa respiração. Tudo bem? Vamos tentar? Vocês vão ver que não é fácil, a gente esquece com o passar do tempo. Então, meu nome é Suelen Vieira Araújo, eu sou médica e eu sou clínica de longevidade. Eu pesquiso referências em saúde para que a gente consiga manter o nosso corpo e a nossa qualidade de vida de forma sustentável. Eu pesquisei durante o tempo que eu estou formada, já tem 6 anos que eu me formei, eu tenho 12 anos que eu estudo medicina. Eu pesquisei terapias alternativas para que a gente conseguisse não precisar usar tantos medicamentos no fim da vida. E entre essas terapias, tem a terapia ortomolecular, o uso de vitaminas e minerais, que eu
alguns de vocês já devem conhecer, e algumas outras terapias pouco conhecidas, como ozonioterapia, terapia neural, homotoxicologia, o entendimento de como retirar metais pesados do corpo. Tudo são formas, são entendimentos de como manter a saúde ou como recuperar a saúde que não faz parte do pensamento médico convencional. Atualmente eu faço uma pós-graduação no Hospital Albert Einstein sobre bases de saúde integrativa e bem-estar, que é uma forma que está se encontrando na medicina para que a gente consiga unir o pensamento médico convencional, que atualmente se resume em dar remédios, com práticas que também são importantes para a manutenção do corpo e da nossa mente, mas que atualmente elas não são reconhecidas e nem prescritas por médicos. Um exemplo disso é a meditação. Então, muito hoje já se sabe sobre como é que a meditação é capaz de manter o nosso corpo saudável, melhorar o controle da ansiedade, e essa ansiedade ela está relacionada com várias doenças do nosso corpo físico. Então, se a gente aprende a fazer uma prática dessa, é bem provável que a gente vai diminuir a necessidade de usar medicamentos. Então, isso é a medicina integrativa. É integrar conhecimentos que nós já sabemos, mas que não estão dentro da ciência ainda, né? Então, a ciência está estudando, está pesquisando o benefício da meditação, pesquisando o benefício do contato com a natureza. A gente integra isso ao pensamento médico convencional para que o ser humano consiga se estender a sua vida de forma mais sustentável, com menos medicamentos. E hoje eu vou falar para vocês sobre 4 pilares para a longevidade. São coisas que a gente precisa aprender, entendimentos que nós precisamos assimilar aqui e agora, para que nós consigamos manter a saúde com o passar do tempo. Pode passar. Para viver mais e melhor, né? Quando eu falo em viver mais e melhor, eu estou falando aí que hoje a gente já tem conhecimento para a extensão da vida para mais de 100 anos. É isso que os cientistas dizem, que já existe tecnologia para isso, que hoje, né, com todo o avanço tecnológico na medicina que temos, é bem possível que a gente vai alcançar, que os primeiros seres humanos que nasceram, que alcançarão essa vida longeva, né, para mais de 100, eles já estão vivos. Só que quando a gente pensa nisso, é muito importante perceber que não tem a ver com envelhecer sem autonomia. É necessário que, no passar do tempo, a gente continue com autonomia, a gente continue com saúde, para sim valer a pena. Para valer, né? Para realmente valer a pena chegar a 100 anos. Então, falar em chegar a 100 anos não é pensar, nossa, será que eu vou ficar velhinha precisando de cuidados, tomando um monte de remédio, não tendo Alzheimer, né? não conhecendo mais ninguém? Isso não é longevidade com qualidade de vida. Não é esse o foco de clínicas de longevidade. A extensão da vida, ela de fato tem que acontecer com a manutenção da saúde e da autonomia de todos nós. E é isso que a gente vai aprender agora. Então, existem 4 pilares para essa manutenção da saúde com autonomia, para a manutenção da saúde para mais de 100 anos. O primeiro dela é a autonomia. É muito importante que vocês tenham consciência de que cada um é responsável pela própria saúde. A gente está num país, né, que a gente tem o Estado, né, tem o plano de saúde, tem o médico, e muitas vezes a gente dá a nossa saúde para o outro, mas não coloca você como principal responsável pela saúde. Quando a gente assume essa responsabilidade, a gente vai entender que todos os outros conhecimentos, todos os outros profissionais que estão ao redor, eles existem para poder nos auxiliar. É uma consulta médica, não é uma imposição médica. E a gente aqui, a gente tem esse hábito de achar que existe imposição, que alguém manda em você naquilo que você tem que fazer. Não é assim. Cada um de nós tem autonomia e responsabilidade para a manutenção da saúde. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, né, uma vez que a gente tem autonomia sobre a nossa saúde, é importante que a gente saiba o que está acontecendo no nosso corpo. Para saber, para conseguir intervir, para saber se aquilo que eu faço faz bem ou não, se está fazendo mal, eu preciso mudar. E esse é o monitoramento. Quando a gente vai ao médico, é isso que ele faz. Ele vai fazer exames para poder determinar se você está ou não doente. A maioria
tratamento médico convencional, ele vem para excluir doença. Então você vai fazer um check-up para excluir que você está doente. Mas será que existe uma possibilidade de eu fazer uma pesquisa, fazer um check-up para determinar o quanto saudável eu estou? Será que existem referências que eu posso mensurar que vão dizer, ok, se eu estiver nessa referência aqui, eu vou ter maiores chances de permanecer saudável com o passar do tempo? É esse o monitoramento que a gente precisa pensar. É como hoje eu posso estar ainda melhor. É completamente diferente de eu analisar um exame e falar, tá tudo bem, volta no ano que vem. Se eu falo isso para um paciente meu, ele acha que tá tudo bem. Só que existe, dentro dessas pessoas que estão normais dentro de um exame, aquelas que no ano seguinte já adoeceram. E aí, de repente, ficaram doentes? Ou será que existe uma forma da gente descobrir isso antes de acontecer? Uma forma da gente conseguir intervir para que a doença não chegasse? É esse o monitoramento que a gente precisa aprender. Próximo. Próximo passo é a evolução. Uma vez que eu reconheço... E como é que a pessoa pode saber antes de acontecer a doença? Vou falar. Ah, bom. Esses são os passos, tá? Eu tô fazendo uma visão geral sobre os passos para depois a gente começar a entender esse processo. Combinado? Então, primeiro eu tenho autonomia e para eu ter autonomia da minha saúde eu preciso de referências, né? Porque não adianta eu, sou autônomo, faço o que eu quero, mas aí tem um monte de coisa acontecendo e eu não sei. Aí é ignorância, né? Então, preciso desse monitoramento que eu vou ensinar como é que faz. E a partir do monitoramento, quando eu reconheço que existe algo que poderia estar melhor no meu corpo, mesmo que eu ainda não esteja doente, eu parto para um princípio de evoluir. O que eu posso fazer na minha vida para manter isso que começou a ficar fora, né, Pode entrar. O que eu faço na minha vida, o que eu posso fazer para melhorar referências que eu descobri que podem melhorar. E para, então, a gente alcançar essa longevidade de uma forma sustentável. E aí, o que é essa longevidade sustentável? Quanto mais, pensem, percebam que quanto mais tempo eu me mantiver saudável, mais tempo eu vou viver. Uma vez que eu estou doente, isso já reduz a minha expectativa de vida. Então, quanto mais tempo eu conseguir estar saudável, e até se eu adoeci, se eu aprender referências que vão fazer com que eu reestabeleça a minha saúde, isso vai fazer com que sejam maiores as chances da gente alcançar uma vida longeva. E aí, o que é essa longevidade sustentável? Por exemplo, existem a meditação que a gente fez hoje, logo no começo, que chegou, é uma forma sustentável de manutenção da saúde. Pensem que, ao meditar, eu reduzo a minha ansiedade. E quem é muito ansioso, se a gente mantém essa ansiedade por muito tempo, por exemplo, a gente pode ter hipertensão. Então, se eu consigo controlar, e isso já é possível através de práticas de respiração, manter a pressão sob controle. Isso vai ser melhor, se eu aprender essa habilidade, é melhor do que tomar um medicamento. Percebe? Então, existe sim práticas que a gente chama de práticas integrativas que vão auxiliar no tratamento e recuperação de pacientes para que a gente não precise tomar tantos medicamentos. Quanto mais medicamentos a gente vai tomar, maior é a probabilidade dessa vida autônoma. Ela vai se reduzir, na verdade. Né? Pode passar. Então, qual é a meta em clínica de longevidade? Que é o tema, né, da palestra. Que a gente viva, que a gente alcance esses 100 anos, ou mais de 100 anos. E para isso a gente tem que começar agora. É tentar agora estar na sua melhor versão. Evoluir nos nossos hábitos, observar o que a gente tem hoje de errado e o que tem de certo e aprimorar para que a gente alcance essa vida longeva. E essa vida, ela só pode acontecer se for com saúde e autonomia. A gente precisa de um propósito. Viver significa, né, ter autonomia, ter saúde e ter vontade de continuar tendo sonhos que a gente queira realizar. Né? A gente tem que ter projetos. A gente tem que ter algum objetivo para estar aqui. Então, a gente deve começar hoje.
fala em começar a melhorar hoje, vocês já devem ter ouvido falar em algumas dessas atitudes aí. Por exemplo, o óleo de coco. Agora todo mundo, o óleo de coco faz bem, então todo mundo vai tomar óleo de coco. Aí tem também o limão, tomar limão de manhã. Alguém já ouviu falar em tomar limão em jejum? Né? Que é alcalinizante. Então, agora todo mundo vai tomar limão em jejum? Ah, tem gente que já ouviu falar do jejum, né? De manter um período prolongado de alimentação, sem se alimentar, como algo benéfico para a saúde. Tem a dieta low carb, alguém já ouviu falar nessa? Dieta low carb é quando você reduz a quantidade de carboidratos de uma refeição. E tem as vitaminas e minerais, aqueles montes de cápsulas. E aí tem gente, então, que agora usa essas vitaminas e minerais para manutenção da saúde. E até para prevenir envelhecimento, que é um termo que não se deve, né? Que a gente não pode dizer que alguma prática vá prevenir o envelhecimento. Ainda mais uma prática de uso de vitaminas e minerais. Então, são várias atitudes, são várias coisas que a gente observa no nosso dia a dia e que são práticas que a gente ouve que pensa, vou começar a fazer isso. Será que é isso que vai me fazer viver mais? Será que é isso que vai me manter saudável? Como é que a gente pode ter certeza? Como é que a gente pode confiar, né? Então, é aí que entra a questão do monitoramento. Monitoramento é a gente personalizar as condutas. Eu vou modificar hábitos na minha rotina diária de acordo com algumas referências que eu possa ter. Passa que eu vou explicar mais. Então, monitoramento são parâmetros objetivos. A gente chama isso de biomarcadores. Biomarcadores são, por exemplo, exames de sangue, colesterol, glicose. Esses exames comuns que o médico pede, eles são chamados de biomarcadores. Mas não apenas exames sanguíneos, como, por exemplo, a pressão arterial, a frequência cardíaca, o peso. Tudo isso são referências objetivas que a gente dispõe e que podem ser capazes de avaliar saúde ou diagnosticar doenças. Nesse sentido, o que eu pesquiso são biomarcadores para a longevidade, que era aquilo que eu te falei. Então, biomarcadores para a longevidade vão ser referências como essas, exames, referências objetivas, números, que a gente consiga mensurar no nosso corpo e que vão colocar a gente num grupo, existe uma referência nesse grupo, em que serão maiores as chances da gente permanecer saudável. Passa mais um. Então aqui você está vendo, esse gráfico aqui, essa figura, tem em amarelo as referências normais de um exame. Então, por exemplo, a referência normal da glicose, é de 70 a 99. Então, isso é o normal. Se eu começo a sair do normal, eu vou estar com diabetes. Então, aí já diagnostiquei doença. Então, acima de 126, hoje, é o diagnóstico de diabetes. Mas quem está entre 70 e 99 está normal. E aí, se você vai num médico e ele olha entre 70 e 99 e diz que está normal, isso significa, para quem recebe essa informação, de que está tudo bem. De que tá certo, nada eu preciso fazer, continuo vivendo da forma que eu estou. Só que aí começaram a aparecer novos estudos que compararam pessoas que estavam entre 70 e 99 e viram a chance delas evoluírem para diabetes com o passar do tempo. Então, no tempo 1, tempo 0, está todo mundo saudável entre 70 e 99. Passou 5 anos, quantas dessas pessoas tiveram diabetes? Um grupo ali tinha diabetes, ficou com diabetes. E aí eles viram então que quem está entre 84 e 99, ou seja, dentro do normal, mas um pouquinho mais para o alto, tem mais chance de evoluir para o diabetes. Então, quando eu penso nisso, eu vejo que apesar de eu estar dentro da referência normal, se eu melhorar hábitos que eu venha a adquirir, principalmente hábitos alimentares, e eu conseguir chegar essa minha referência para a referência ideal, serão maiores as chances de eu permanecer saudável. Deu para entender? Aperta mais azul. Então, eu tenho a referência normal de um exame qualquer, de um biomarcador qualquer, e aí eu vou ter a referência ideal desse biomarcador. Por quê? Porque as pessoas normais, quem está dentro
processo já se instalou. Então, qual é a chance? Se eu tiver um valor ideal e eu buscar esse valor ideal, eu vou ter mais chance de permanecer saudável. Pode passar. Vou dar um exemplo de um biomarcador desse. É o gama-GT. Alguém já ouviu falar nesse exame? Gama-GT. Ele é um marcador de função hepática. Então, ele analisa, que todo médico sabe sobre ele, é que ele analisa a função do fígado. O gama-GT está aumentado, por exemplo, em mulheres que tomam anticoncepcional, em pessoas que bebem álcool, consumidores de álcool, e alguns tipos de medicamentos também aumentam o gama-GT. E aí esse estudo específico, ele é um estudo que analisou pessoas normais com a gama-GT dentro da faixa de normalidade e acompanhou essas pessoas por mais de 10 anos, por 13 anos. E aí observaram quantas dessas pessoas morreram por qualquer causa durante esses 13 anos, quando no começo eles ainda eram saudáveis. E aí eles viram que essa aqui é a referência de normalidade, né? Entre para homens de 14 a 55 e de mulher de 9 a 35. Esses valores aqui. Então, eles perceberam que nos valores que a gente considera normal, essa faixa aqui, houve uma maior chance de morrer por qualquer causa quanto maior fosse o gama-GT, que é esse gráfico aqui. Então, quem estava no valor menor e quem estava no valor mais alto morria mais. Quando a gente observa isso, começa a perceber então que existe dentro da referência normal um valor ideal aonde é maior a chance de permanecer saudável. Esses são os biomarcadores para a longevidade. E o gama-GT é um deles. Essa é a minha pesquisa, é isso que eu faço na minha prática médica, né? É isso que eu vejo, que eu analiso com os meus pacientes, é a busca, né, por referências ideais onde eles podem estar para se manter saudáveis. Essas referências, elas são as mesmas também quando você está doente, porque esses marcadores, eles não têm simplesmente, por exemplo, o gama-GT, ele não é só um marcador de função hepática do fígado, né, da saúde do fígado, mas ele é um marcador de estresse oxidativo. E o estresse oxidativo, ela é um mecanismo químico básico necessário para o surgimento de doenças, de qualquer doença, né? Então, dependendo de onde houver esse estresse oxidativo, pode haver uma doença cardiovascular, ou uma doença do fígado, ou uma doença em outro lugar. Mas esse é um tipo de exame que não é muito comum, né? Ele é muito comum. É comum? O gama-GT ele é um exame solicitado rotineiramente pelos médicos, só que não com esse enfoque. O enfoque é sempre marcadores de função de doença hepática, né? Mas ele é um exame super comum, ele é barato, ele custa R$25, por exemplo, para quem não tem plano de saúde. Mas essa pesquisa específica que não é uma pesquisa que é comum. Então a gente não tem não observa dessa forma. Por exemplo, o laboratório, ele só vai informar que está alterado quando estiver no muito alto, acima de 56 ou abaixo de 36, ou de 36 para mulher. Então, se uma mulher está com 20, com 30, por exemplo, está dentro da referência de normalidade. Então, ela pode ficar achando que está tudo bem, que ela não precisa fazer nada. Mas ela conhece essas pesquisas, ela pode procurar tentar, né, melhorar esses marcadores. E aí, como melhorar esses marcadores especificamente, também faz parte, né, do estudo do que eu faço. Pode falar. Eu fico assim, como manter a autonomia, se, por exemplo, o controle da informação, né? Sim. Eu faço, sei lá, fiz esse exame já tem pouco tempo, faço exame periodicamente. Aí os exames saem normais, né? Você está falando. Mas qualquer médico convencional, se você estiver no padrão, mesmo, por exemplo, hoje em dia os laboratórios eles comparam seus exames. Sim. Então é possível, se você faz o exame regular, você tem uma tabela comparativa do seu próprio histórico, né? Sim. Só que se a medicina convencional, ela considera, né, esses valores, como você está bem falando, dentro de um padrão, como é que eu vou, assim, né, construir essa autonomia de saber qual é o ideal, assim, como é que eu vou ter uma referência? A autonomia, ela requer conhecimento. É a informação, né? É a detenção da informação que vai te dar autonomia.
Quando você não tem a informação, quando você não tem esse conhecimento, você fica à mercê de quem você acha que tem o conhecimento. Né? Então, é perfeito, é exatamente isso, e é por isso que eu estou falando sobre essas coisas para vocês. Para poder passar essa informação. E para ensinar também que existem outras coisas, né? E dar referências também. Então, esse estudo está aqui. Gama GT transferase, long term survival is just a liver. Tá? Isso é em inglês, né? Então, tudo isso atrapalha a nossa autonomia. Então, se a pessoa não tem conhecimento da língua inglesa, ela não pode ter certeza do que eu estou falando. Não pode garantir que eu estou falando é verdade, né? Ela não, então, assim, a gente sempre, quanto mais conhecimento a gente tiver, maior vai ser a nossa autonomia. Sempre. Né? Isso faz parte. Por isso, realmente a importância da gente cada vez mais entender sobre medicina. Entender sobre como o corpo funciona. Do mesmo jeito que a gente quer entender como uma máquina de lavar funciona ou qualquer outra coisa, né, que a gente tenha. Né? Acho que o corpo humano, o entendimento dessa máquina que é o nosso corpo humano, ele tem que ser fundamental, devia ser aprendido na escola. Assim a gente teria muito mais autonomia do que tem hoje. Tá certo? Pode passar. Então, é o que você falou, conhecimento para a autonomia. Né? E aí, eu vou falar hoje, né, se a gente tivesse que escolher qual o biomarcador a gente poderia iniciar esse processo de monitoramento. Eu escolhi um biomarcador que é o pH da saliva e da urina. Isso por quê? Porque ele é um exame não invasivo. Então, quando você fala em gama-GT você precisa de exame de sangue. E hoje, dependendo do laboratório que você for, você não tem nem autonomia para pedir um exame de sangue seu. Você precisa de um médico para pedir o seu exame de sangue. Em alguns laboratórios você pode, você vai lá e paga e faz. O que eu acho completamente sensato, uma vez que o sangue é seu e a informação é sua, se você quiser fazer isso, o problema é seu. Né? Mas para sangue, né, a gente ainda tem essas questões de não ter autonomia para isso. Agora, o pH dos fluidos corporais, o pH da saliva e da urina, já não. É um exame não invasivo. Você pega a sua saliva, você pega a sua urina e você mede. Né? E aí eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre por que eu elegi o pH da saliva e da urina como os primeiros biomarcadores para a longevidade que vão dar essa autonomia, para que vocês possam iniciar o monitoramento da saúde de vocês. Então, para isso, a gente precisa realmente, né, conhecimento sobre o que é o pH. Né? Então, pH da saliva e urina, baixo custo. Muito interessante a vantagem, ele responde rapidamente a atitudes que a gente toma em relação à nossa saúde. Então, por exemplo, a dieta. Então, se eu como alguma coisa que não é legal, eu vou explicar o que é isso que não é legal, o pH ele altera. E aí você tem uma referência, você tem um feedback, né? Você olha e vê, nossa, isso aqui não é legal e isso fez uma alteração no meu corpo. Passa. Ácido, descendo, voltando aqui. Então, para quem não lembra, né, da parte de química, todo mundo aprendeu isso no ensino médio. Mas o pH ele é uma escala que significa potencial de hidrogênio. Ele quantifica o quanto de hidrogênio tem numa solução. Né? E aí esse pH ele vai ser ácido se ele tiver entre 0 e 7, e ele vai ser alcalino ou básico se tiver entre 7 e 14. Vocês lembram sobre isso? Não? Milhões de anos atrás. Milhões de anos atrás. Mas tudo bem, vamos ver o que a gente consegue assimilar de informação. Né? Então a gente tem pH ácido de 0 a 7, pH alcalino de 7 a 14. O 7 é neutro, né? Então 7.1, 7.2. Pode passar. E por que isso é importante? Agora vamos para a parte de biologia. Porque o nosso corpo, ele é em grande parte água. De 50% a 60% de água, né? Então, todo líquido vai ter um pH. E então, o nosso corpo tem um pH também. A gente analisa, por exemplo, o pH do sangue. E esse pH do sangue, ele é muito estreito. A faixa de normalidade é de 7,35 a 7,45. Esse é um pouquinho alcalino, né? Já que a partir de 7 é alcalino. Então, esse é o pH normal do sangue. Todos vocês que estão aqui, eu tenho certeza que estão com pH entre 7,35 e 7,45. Porque se não tiver nesse nível, você está muito doente, tipo com doença renal crônica, que pode ter uma alteração,
ou está internado em hospital, em terapia intensiva. É muito importante a manutenção desse pH dentro dessa faixa para que o corpo continue funcionando direito. Aí esse sangue, né, ele vai para essa parte aqui. Então esse aqui é o vaso sanguíneo e isso é a matriz extracelular. Alguém lembra dessa parte de biologia? Né? Então o sangue ele vai levar oxigênio e nutriente para a matriz extracelular, aonde vai nutrir as células do nosso corpo, de todo o nosso corpo. Essa matriz extracelular, ou seja, aonde estão proteínas, várias substâncias que o corpo produz, inclusive as células, ela também tem um pH. Passa mais um. E a célula, né, a unidade funcional, né, do corpo, todas, né, a gente é cheio de células. Então essas células aí, dentro delas também tem água e essa água também tem um pH. Pode passar. Vai. O pH intracelular, ou seja, o pH de dentro da célula, é 7,2. Gravem esses números, tá? Vamos ver se a gente consegue lembrar. O pH da matriz extracelular, ou seja, aonde a célula está envolvida, é 7,4. São valores fixos. E o pH do sangue, entre 7,35 e 7,45. São esses valores. São valores fixos que a gente já sabe, como por estudos, que é aonde a vida funciona. É nesse valor que a vida funciona, que o corpo funciona direito. Pode passar. Só que isso significa, então, que qualquer reação enzimática, tudo que acontece, metabolismo do corpo, ele vai precisar desse pH ideal. Esse pH ali, intracelular, de 7,2, do lado de fora da célula, de 7,4. É ali, é com esse pH que todas as reações químicas vão funcionar direito. Combinado? Entenderam isso? Né? Se alterou o pH, a enzima, o corpo para de funcionar. Ele funciona de uma outra forma, se a gente altera esses valores. E aí, eu vou falar para vocês sobre um termo que é muito recente na medicina. Isso está sendo publicado atualmente, né? Então, publicações científicas. Bem provável que muitos médicos não conheçam ainda esse termo. Porque quando a gente fala sobre isso, sobre o pH, a gente é tão seguro dessa questão da faixa fixa do pH do sangue, de 7,35 a 7,45, que a gente fala que isso não se altera. Que nada que a gente vai comer vai se alterar. Só que o que a gente tem descoberto atualmente é essa condição aqui, acidose metabólica induzida pela dieta. Essa condição é uma condição em que o corpo fica levemente ácido, o sangue fica levemente ácido. Então, se a faixa era de 7,35 a 7,45, ele vai ficar mais próximo de 7,35 e não mais para o próximo de 7,45. Então, aquilo que a gente acha que é o normal, o que a gente está observando agora na ciência é que as pessoas que estão mais próximo do limite inferior já começam a ter mecanismos que podem gerar doença no futuro. Por isso que o pH é um biomarcador para longevidade. Eu tenho uma referência normal, só que dentro da referência normal existe um lugar onde é o ideal, em que eu vou querer estar, para manter saudável por mais tempo. Não vai significar que eu estou doente agora, mas significa que se eu mantiver ali, as chances de eu adoecer vão ser maiores. O que a gente vê quando esse pH, então ele está mais do sangue, isso aqui, né? Quando ele está mais próximo de 7,35, ou seja, o limite inferior da referência de normalidade. A gente sabe que começam a acontecer alterações metabólicas. Por exemplo, aumenta a excreção de cálcio no rim. Pensem bem, pessoas com cálculo renal. Pessoas com cálculo renal têm aumento de excreção de cálcio. O pH da urina mais ácido aumenta a chance de cálculo renal. Então, para quem tem cálculo renal, manter o pH da urina mais alcalino vai prevenir formação de novos cálculos. Entendam agora que uma vez que a gente começa a perceber o mecanismo de funcionamento do corpo humano, a gente já começa a entender o que fazer para se manter saudável.
resistência insulínica, né? Então a insulina é aquele hormônio que coloca a glicose para dentro das células. E quando a gente tem uma resistência insulínica, esse é o primeiro passo para o diabetes. E já se sabe que a acidose metabólica induzida pela dieta gera resistência insulínica. Portanto, a longo prazo, pode levar a diabetes. Aumenta o cortisol, que é um outro hormônio relacionado, por exemplo, com a perda de massa muscular e hipertensão arterial. Então, da mesma forma, a acidose metabólica induzida pela dieta, ao tornar o sangue mais próximo do pH mínimo, vai fazer essas alterações que vão levar à hipertensão arterial e à perda de massa muscular, que acontece, por exemplo, com o envelhecimento. Aumenta a reabsorção de osso, porque uma das formas que o corpo tem de manter o pH dentro do ideal é tirando o osso. Tirando os minerais de cálcio do osso, para poder, esse mineral ele mantém o pH ideal, mantém o pH dentro da referência normal. Então, se eu estou colocando o pH mais próximo do limite inferior, eu vou aumentar a reabsorção óssea. E isso pode gerar osteoporose. Perceba que tem uma interrogação aqui, né? Enquanto os outros não têm uma interrogação. Tem uma interrogação porque a gente sabe que existe esse mecanismo. Só que a gente ainda não conseguiu, pelos estudos, provar que esse mecanismo já